Ele não tira verba pública para poder fazer essas viagens, não. Então, existe um equívoco nessa interpretação da minha colega, mas tudo bem, eu respeito. A gente está acostumado a um sistema, a um modo político onde pessoas se utilizam dos seus privilégios públicos para poder fazer esse tipo de coisa. É exemplo do nosso atual presidente, que já deve estar na casa quase dos trilhões, fazendo viagens internacionais aí na sua eterna lua de mel aí com a sua esposa. Eu estou criando hoje aqui na TBC o selo Persona que não trabalha. Na minha concepção, falta agenda de Estado, falta agenda de país, falta agenda de melhoria dos serviços públicos. Então, muito lamento de que o Estado brasileiro, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro da Amanda, de todas essas pessoas aqui, inclusive, assim, quem está nos ouvindo de Manaus hoje, o seu dinheiro também esteja sendo investido, e nesse caso não investido, mas gasto para sustentar essa malta infeliz de recém-impostados políticos. Eu preciso fazer justiça ao deputado federal Gustavo Gayer, que nunca gastou dinheiro público para... Aliás, ele recebe dinheiro público hoje, mas ele também tem emprego, é um empresário. Mas ele não tira verba pública para poder fazer essas viagens, não. Então, existe um equívoco nessa interpretação da minha colega, mas tudo bem, eu respeito. A gente está acostumado a um sistema, a um modo político onde pessoas se utilizam dos seus privilégios públicos para poder fazer esse tipo de coisa. É exemplo do nosso atual presidente, que já deve estar na casa quase dos trilhões, fazendo viagens internacionais aí na sua eterna lua de mel aí com a sua esposa. Então, eu faço toda a justiça ao que foi dito aqui pela Ludmila, atribuindo a parlamentares do espectro político da esquerda, porque a gente precisa dar nome aos bois, e, em especial, ao presidente da República, que está na sua eterna lua de mel aí, gastando o seu dinheiro, você de Manaus, você de Aparecida de Goiânia, você de Posse, você dos municípios do estado de Goiás, o seu dinheiro também está sendo gasto para bancar as viagens do Lula. Mas vamos lá, vamos nos ater aqui, Alex, não preciso fazer essa justiça ao deputado Gustavo Gayer, que não gasta nada de verba, que pega do próprio dinheiro lá, Amanda, ele é empresário, para poder, só para concluir, Ludmila, que faz isso para nos defender, inclusive esse mesmo deputado que não gasta esse dinheiro dessa forma, Ludmila, como você mencionou, é o terceiro deputado em número de quantidade de projetos apresentados. Você sabia disso? Foram 532 só no ano passado. Ela comentou aqui sobre, tem que investir em saúde e educação, mais de 53 milhões de emendas destinadas. Só que ele faz questão de não publicar isso, que ele fala que não quer ser um deputado de emenda, porque no entendimento sábio da parte dele, emenda você faz por obrigação, você não faz para fazer publicidade. Então, saúde, educação, inclusive uma maternidade de Anápolis, maternidade do doutor Alberto ou Adalberto, de Anápolis, recebeu uma dessas emendas para poder fazer uma reforma lá. Então, quando a gente coloca no mesmo bolo, que não trabalham, é falta de agenda, eu posso assegurar que, se tratando desse deputado, não é. O mesmo deputado que não gastou dinheiro público para fazer sua campanha, e foi o segundo mais bem votado do Estado, uma das campanhas mais baratas da história do Brasil, por respeito ao dinheiro público, não o utilizou na sua campanha e continua tendo uma política de austeridade no gabinete, na sua forma de fazer política. Então, a gente precisa respeitar e aplaudir um parlamentar que faz o óbvio. Na verdade, todos deveriam seguir esse exemplo, porque é o exemplo que arrasta, é o exemplo que conquista, diferente de muitas pessoas aí que fala, mas na hora de chegar, de mostrar as provas, não tem. E com relação a esse parlamentar em particular, eu preciso fazer justiça e trazer a verdade à luz aqui. E todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, esses 532 propostas legislativas, as visitas nas várias dezenas de cidades do estado de Goiás que ele recebeu, pessoas que vão no gabinete dele diariamente em Brasília, em Goiânia, a gente precisa reconhecer isso. Uma pessoa que escuta, uma pessoa que tem atendido na medida do possível e que, para além disso, ainda tem feito um brilhante trabalho de levar a verdade sobre o Brasil para os Estados Unidos também, para que o mundo possa voltar os olhos para o que está acontecendo. Da mesma forma, ele fez isso recentemente, dando uma entrevista para a TV I-24 News em Israel, falando também sobre a visão, inclusive citou do governador aqui do nosso estado sobre o parque, né, que foi inaugurado lá em homenagem às vítimas do Hamas, né, em memória a essas pessoas que infelizmente perderam suas vidas nas mãos de terroristas. Então vamos só fazer justiça aqui e falar a verdade sobre esse deputado, porque quando a gente fala que a pessoa não trabalha, a gente tem que pelo menos provar. E eu estou aqui provando que o trabalho dele é feito e muito bem feito, e tudo isso está disponível nas redes sociais, vocês podem pesquisar lá, a quantidade de projetos, está no portal da transparência, austeridade, tudo isso que eu estou dizendo aqui, não acredite em mim, pode ir lá e pesquisar, para a gente não cometer o equívoco de falar que uma pessoa não trabalha, sendo que é uma das que mais trabalham no Brasil. E só para concluir agora, eu prometo... Tá certo, meninas, nós temos muitos assuntos ainda hoje. Esse mesmo deputado foi um dos únicos responsáveis para a gente estar aqui tendo a liberdade de expressão de poder falar as coisas aqui. Porque graças aos esforços e o trabalho dele pesado, de noite sem dormir, de perder sono,
o projeto lá das fake news, ele não foi votado. Então, se a gente tem a liberdade de criticar esse deputado e falar que ele e outros não trabalham aqui, a gente tem que, inclusive, agradecê-lo, porque graças a ele a gente ainda tem um pouco de liberdade de expressão e também preciso lembrar outra coisa que esse mesmo deputado é responsável por emendas que, graças a essas, no texto do programa Mais Médicos, o nosso dinheiro, o seu dinheiro de Manaus, de Poços de Aparecida, de Goiânia, não está sendo utilizado para financiar a ditadura em outros países, igual é de costume desse governo Lula, que Amanda, é ele sim a pessoa que gosta de gastar trilhões do seu dinheiro, você de outras cidades, está financiando esse tipo de coisa. Muito obrigada, Alex.